culto de doutrina desta noite e está agradecendo a Deus por mais uma noite na sua presença, por tudo que Ele tem feito, no decorrer da semana, pelos livramentos, por estar sempre guardando todos nós, e também a nossa família. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, nesta noite reunidos na Tua presença, Senhor, pelo culto de doutrina, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar cada vez mais através do nosso pastor, Senhor, aquilo que o Senhor queira, Senhor, falar, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, através de tudo que será feito, Senhor, aqui, através do louvor, ó Pai, da leitura da palavra, Senhor, de todo o trabalho, ó Pai, que será realizado, ó Deus, recebe, Senhor, toda adoração a Ti, ó Pai, neste lugar, ó Deus. Pai, abençoa aqueles que estão aqui presentes, ó Pai, aqueles que não puderem estar, aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo nesta noite, ó Deus. Pai, vai abençoando, Senhor, também aqueles que se encontram afastados, ó Deus. Vai dando vontade, Senhor, de estar novamente na Tua presença, Senhor, para Te buscar, Senhor, em espírito e verdade, ó Deus, porque sem Ti não são nada, Senhor, e não podem nada, Pai. Assim também, Senhor, ser com cada um, Senhor, da nossa vizinhança, Senhor Jesus, da direita, da esquerda, de frente, de trás, Senhor, vai guardando, vai livrando e protegendo a todos no Teu santo e eterno nome, Jesus. Senhor, vai plantando, Senhor, a palavra nesses corações, ó Pai. Pai, que eles venham, Senhor, Te conhecer, Senhor, verdadeiramente, ó Pai. Que eles venham Te buscar, ó Pai. Senhor, abençoa esse bairro, Jesus, essa comunidade, ó Pai, os jovens, ó Deus, jovens que por muitas vezes, Senhor, se encontram em vícios, ó Pai, Senhor Jesus, em vícios de drogas, de bebedeira, Senhor, vai, Senhor, aquecendo esses corações, ó Pai, vai transformando essas vidas, Senhor, libertando, ó Pai, em nome de Jesus, faz um mover, Senhor, nessas mentes, ó Deus, que por muitas vezes, ó Senhor, o inimigo, Senhor, tenta, Senhor, destruir, Senhor, famílias, ó Pai, através dos jovens, ó Deus, quantas mães desesperadas, chorando, Senhor, pelos seus filhos, ó Deus, que o Senhor neste momento vá de encontro a essas vidas, ó Pai, que eles possam, Senhor, Te ouvir, ó Deus, que eles possam, Senhor, caminhar contigo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim nós oramos, Senhor, clamando por essas vidas, ó Pai. Senhor, também nós Te pedimos pelo nosso país, Senhor, Senhor, esta guerra, Senhor, que está tendo aí, ó Pai, no Rio de Janeiro, Senhor. Passa à frente, Senhor, de tudo isso, Senhor. Toma conta, Senhor, dessa situação, ó Deus. Pai, toma à frente, Senhor. O controle, Senhor, está em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, abençoa esses governantes que estão à frente, Senhor. Senhor, muda essa história, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Vai visitando, Senhor, essas favelas, ó Pai. Senhor, muitas gentes inocentes que existem naquele lugar, Senhor. Ó Deus, só o Senhor tem o poder em Suas mãos, ó Pai, para estar guardando essas vidas, ó Deus. Pai, faz um mover, Senhor, sobre a nossa nação, ó Pai, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, Senhor, sobre essas vidas, Senhor, que estão à frente, ó Deus. Pai, vai derramando graça, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai. Aquelas vidas, Senhor, inocentes também que foram perdidas, Senhor, naquele lugar, Senhor. Quantas famílias enlutadas, ó Deus. Quantas famílias chorando, Senhor, pelos seus filhos, ó Deus, que foram entregues, Senhor, a este mundo tenebroso, Senhor, a este mundo da droga, Senhor, de armas, ó Pai. Ó Senhor Jesus, abençoa, Pai, essas mães, ó Deus, porque tem, Senhor, pessoas inocentes, Senhor, naqueles lugares também, Senhor, não só tem a maldade, Pai. Que assim seja, Senhor, a Tua vontade, Senhor, e o Teu querer naquele lugar, Senhor. E em todos os estados, Senhor, do nosso Brasil, ó Pai. Porque, Senhor, a maldade, ela está gerada, Senhor, em muitos ambientes, em muitos lugares, Senhor. Mas o Senhor é aquele que chega, Pai, com a paz. O Senhor é a própria paz, Senhor. O Senhor é o amor, o Senhor é o perdão, ó Deus. E que essas vidas, Senhor, sejam rendidas, Pai. Que essas mentes sejam transformadas, ó Pai, no
nome de Jesus, ó Deus, que sejam libertas, ó Pai, que essas correntes sejam quebradas, ó Deus, que todo mal, Senhor, seja desfeito, ó Pai, que todo laço, Senhor, seja desfeito, ó Pai, e que o Senhor tome a frente, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos neste momento, ó Senhor, pela nossa nação, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vai abençoando, Senhor. Nós oramos a Ti, Jesus, por esse presidente que está aí à frente, ó Deus. Vai dando sabedoria, Senhor. Vai entrando, Senhor, com entendimento naquela mente, Senhor Jesus, que por muitas vezes tem distorcido coisas, Senhor, que não vêm de Ti, ó Pai. Mas nós oramos neste momento, Senhor, porque sabemos que quem está por trás de tudo isso, Senhor, não é a carne, Senhor, mas é o inimigo, Senhor, que muitas vezes tem reinado sobre essas vidas, ó Pai. Mas nós entregamos neste momento, Senhor, todos, Senhor, que estão à frente com o poder sobre a nação, Senhor, sobre o Brasil, sobre os estados, sobre as cidades, ó Deus. Que o Senhor tome a frente dessas vidas, ó Pai, para que eles sejam, Senhor, libertos de toda maldição, ó Deus, que seja quebrado, Senhor, no Teu nome, Senhor, porque o Teu nome tem poder para libertar, para salvar e para curar, Jesus. E nós cremos, Senhor, que o Brasil é Teu, Senhor, que tudo pertence a Ti, ó Jesus. Nós cremos no Teu poder, que no Teu tempo, Senhor, tudo isso vai passar, Senhor Jesus. Nós cremos, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, fica conosco nesta noite, Senhor. Visita os nossos corações, ó Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Deus. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Mas que nós venhamos sair daqui com a Tua palavra plantada, Senhor, dentro de nós, Senhor. Para que possamos praticar, Senhor, em nome de Jesus. E que através das nossas vidas, outras vidas possam ser alcançadas, ó Deus. Que nós venhamos ser luz, Senhor. Que nós venhamos ser luz, ó Pai, no nome de Jesus. Assim também, Senhor, alcança as vidas de todos os ouvintes nesta noite, Senhor. De todos aqueles que precisam ser libertos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E ainda de pé, aproveitando a oportunidade, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Eclesiastes 3. Aonde o título fala, né? Tempo para tudo. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltear de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então, por uns momentos, tempo de guerra, mas haverá tempo de paz, porque a palavra do Senhor, ela nos fala, né? Que tudo há o tempo. Então, o tempo é dele, e nós cremos que tudo isso que a gente está passando, ele vai passar. Porque só o que não passa é a sua palavra, mas todo momento, todo cenário de guerra, de destruição, de tudo que está acontecendo, não só aqui, mas no mundo, vai passar, porque tudo tem o seu tempo determinado por Ele. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos pela leitura da palavra, Senhor, e cremos, ó Deus, que no teu tempo, Senhor, tudo isso vai cessar, ó Pai. Senhor, nós cremos, Senhor, no tempo de paz, Senhor. Nós cremos, Senhor, em Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus de todos os deuses, Senhor, porque não há outro, Senhor, além de Ti, ó Pai.
Pai, nós cremos, Senhor, no Teu poder, Jesus. Nós cremos, Senhor, na Tua glória, Senhor, sobre essa terra, Jesus. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, Deus forte, o Deus libertador, ó Pai. Deus maravilhoso, Pai. Guerreiro, Senhor, que guerreia por todos nós, ó Deus. Que entra na guerra, Senhor, junto conosco, Pai. Que batalha conosco, Pai. Que vai à frente, ó Deus. Que vai avante, Senhor Jesus. E que assim nós venhamos permanecer fiel a Ti, Jesus. Que nós não venhamos desistir, Senhor, por nada nem por ninguém, Senhor. Mas que nós venhamos caminhar junto contigo, Senhor. Mesmo que venha as tristezas, o choro, Senhor, as guerras. Mas nós temos um Deus que está à frente de tudo isso. Nós temos um Deus que está conosco, Pai, em todo o tempo, Senhor Jesus. Porque sem Ti não somos nada, Senhor. Porque sem Ti não podemos nada, Senhor Jesus. E hoje estamos aqui para Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E cremos que mais coisas o Senhor fará, ó Pai. E assim somos gratos, ó Deus, gratos pela Tua palavra, Senhor, por ter falado aos nossos corações, ó Deus, que há um tempo para todas as coisas e que nós venhamos esperar por Ti, Senhor, e não no nosso tempo, mas no Teu tempo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Agora vamos estar passando pelo momento da oração. Os irmãos que tiverem, né, algum pedido, algum agradecimento, fique à vontade nesta noite para estar entregando ao Senhor aquilo que o seu coração almeja, deseja e até mesmo aquilo que está grato dentro de você. Amém? Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Mais alguém? Eu também sempre reforçando, né, as orações pela vida de Alain e de Cauã. Que Deus esteja sempre no comando da vida deles, livrando, né, desse mal que nós sabemos que o mundo só tem a oferecer coisas atrativas, né? E a gente sabe que quando a gente tem filhos que não está na sua presença, infelizmente, é o que está a mercê, né? Mas eu creio que no tempo do Senhor, o Senhor vai trazer de volta no seu santo nome. Peço também, né, pela minha vida, pela vida de Luciano, por toda a minha família. E também, em especial, também quero pedir pela vida da minha prima, que se chama Jéssica, que ela também está passando por um momento difícil no seu casamento. E nós sabemos que o inimigo ele tem investido muito, né, nas famílias para
querer destruir, mas no nome de Jesus ele vai ser derrotado, porque a família pertence a Deus, né? E ele vai ser envergonhado. E eu creio que no tempo do Senhor vou estar aqui agradecendo, né, ao Senhor por ter havido a mudança, porque eu creio que haverá mudança ali naquele casamento, no nome de Jesus. E vamos estar, né, entregando ao Senhor cada pedido e crendo que Ele já respondeu a cada um, no nome de Jesus. E os irmãos fiquem à vontade, ajoelhados, em pé, sentados. E eu queria convidar a irmã Laíse para estar fazendo essa petição aqui nessa noite. E logo em seguida ela também vai estar louvando ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Deus eterno Pai, estamos aqui nessa noite, ó Pai, rendidos a Ti, Senhor, para Te adorar, ó Deus. Te adorar verdadeiramente, Senhor Deus, porque só Tu és merecedor, Senhor, de nossa adoração. Só Tu és merecedor de todo louvor aqui, ó Pai. Que nesta noite, Senhor Deus, cada pedido, Senhor Deus, que é feito aqui neste lugar, ó Pai, Tu possas estar, Senhor Jesus, atendendo a esses pedidos, Deus. Ó Pai, te pedimos, Senhor Deus, pelas famílias, Senhor Jesus, da nossa igreja, ó Pai, pelas famílias, pelos adolescentes, pelos jovens, Senhor Deus. Ó Pai, vai cuidando, Senhor Jesus, vai protegendo, Senhor Deus, de todo o mal. A família da nossa irmã Paula, seus filhos, seu esposo, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada dia essa família, ó Deus, e que nada venha, Senhor Jesus, atingi-los, ó Deus. Ó Pai, te peço também, Senhor Jesus, pela minha família, ó Deus, que Tu possas estar cuidando de Sara, Adna e Levi, ó Pai, que eles possam, Senhor Jesus, estar guardados em Ti, ó Pai, na Tua proteção, ó Pai. Ó Deus, te peço também, Senhor Jesus, pelo meu pai, pela minha mãe, que Tu possa, Senhor Deus, tirar toda a dor, Senhor Deus, toda enfermidade, ó Pai, que eles possam, Senhor Jesus, também estar sendo protegidos por Ti, ó Pai. Ó Deus, queremos, Senhor Jesus, também Te pedir, Senhor, pelas famílias, ó Pai, dessas pessoas, ó Deus, desses jovens, Senhor Jesus, que estão, Senhor Deus, perdidos neste mundo, ó Pai. Tantos jovens, Senhor, homens, perderam suas vidas, Senhor Deus, por causa dos vícios, por causa das drogas, Senhor Deus. Ó Pai, apesar, Senhor, que nós sabemos, Senhor Jesus, qual é o fim, mas ali existe uma família, existe uma mãe, existe um pai que também sofre, ó Deus. Sofre, Senhor Jesus, por perder seus filhos para este mundo, ó Deus. Ó Deus, que através disso, Senhor Jesus, tantos outros possam ver, ó Pai,
a maldade deste mundo, ó Deus, a maldade do inimigo, Senhor Deus, que tenta destruir famílias, que tenta destruir pessoas, vidas, ó Pai, ó Deus Todo-Poderoso. Te pedimos também, Senhor Deus, pelas enfermas, ó Pai. Muitas pessoas estão nos hospitais, Senhor Jesus, sofrendo com a doença, Senhor Deus, precisando de uma cura e precisando de um milagre, ó Pai. Vai lá, Senhor Jesus, nesse leito, Senhor Jesus. Vai lá, Deus, naquela pessoa, Senhor Jesus. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Que elas possam sentir, Senhor, nesse momento, o teu agir na vida delas, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que Tu podes, Senhor Deus, todas as coisas para aquele que crê, ó Deus. Para aquele que tem fé e crê que Tu pode curar, ó Deus. Ó Pai, Te pedimos, Senhor, por essa família que perdeu, ó Deus, seu ente querido, por causa de um acidente, ó Pai. Que Tu possas estar cuidando, Senhor, da sua esposa, de toda a sua família, ó Pai. Que Tu possa, Senhor Jesus, estar dando um consolo, ó Pai. Ó Deus, Te pedimos pela nossa nação, Senhor Jesus, que Tu possas estar protegendo a nossa nação, ó Deus, que Tu possa mudar qualquer situação, ó Deus, aos governantes, Senhor Jesus, as pessoas que estão ali à frente representando o nosso país, ó Deus, que possam ser feitas, Senhor, coisas para a melhoria do nosso Brasil e não para destruição, ó Deus, não para destruir famílias, não para destruir pessoas, mas sim para levantar, ó Deus, esse país, ó Pai. Ó Pai, Te pedimos, Senhor Jesus, restaura, Senhor Jesus, a vida das pessoas que estão doentes espiritualmente, ó Pai. Pessoas que estão doentes, Senhor, amarguradas, pessoas que têm depressão, ansiedade e tantas outras coisas, Senhor Deus. Que Tu possa, Senhor Jesus, dar ânimo de vida para essas pessoas. Que essas pessoas procurem, saibam, Senhor Jesus, procurar uma ajuda, ó Deus. Que essas pessoas precisam, ó Deus, também de uma ajuda, ó Pai. Mas que elas possam, Senhor Jesus, primeiramente conhecer a Ti e saber que Tu és todo-poderoso que pode curá-las, ó Deus. Ó Deus, tantas dificuldades, Senhor Jesus, vêm acontecendo em nossas vidas, nas famílias, Senhor Jesus. Sabemos, Senhor Deus, que o amor tem esfriado, ó Deus, nos corações dessas pessoas, ó Pai. Mas cuida, Deus, que elas possam voltar ao primeiro amor, ó Deus. Que elas possam sentir verdadeiramente quem Tu és na vida delas, ó Pai. Te pedimos, Senhor Deus, o alimento espiritual, ó Deus. O alimento que nos fortalece, Senhor Jesus, a cada dia. Não nos abandona, Senhor Jesus, apesar dos nossos erros, nossas falhas, Senhor Jesus. Tu estás sempre disposto, Senhor Deus, a nos perdoar. Mudanças possam ser feitas, Senhor Jesus. Que aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes não Te agrada, ó Pai, possa ser mudado, Senhor Deus. Nos fortalece a cada dia como irmãos aqui neste lugar, ó Pai. Sabemos que a Tua obra, Deus, não é fácil, mas o Senhor é que nos fortalece a cada dia, ó Pai. Ó Deus, abençoa este local, este bairro, Senhor Jesus. Que pessoas possam sentir o desejo, Senhor Jesus, de ir na Tua casa, escutar a Tua palavra, ó Deus. Muitas passam por aflições, por dificuldades, problemas na sua vida, mas que elas possam, Senhor Deus, sentir o desejo, Senhor, de Te buscar verdadeiramente, ó Pai, de cantar louvores, engrandecer ao Teu santo nome, ó Deus. Te pedimos também, Senhor Deus, por esse projeto, Senhor, que irá acontecer o ano que vem, ó Pai. Que Tu possa, Senhor Jesus, trazer trabalhadores, Senhor, para naquele dia estarmos aqui juntos, ó Pai. Supre toda a necessidade, Senhor Jesus, do projeto, ó Pai. Aquilo que precisa ser feito, Senhor Jesus, que Tu possas cuidar, Senhor Deus. Que Tu possas, Senhor, realizar. Não são pessoas, ó Deus, mas é a Ti, ó Deus. É a Ti, Senhor Jesus, que vai ser adorado, ó Pai.
que naquele dia, Senhor, o Teu nome possa ser glorificado neste bairro, Senhor Deus. Que pessoas, Senhor Jesus, possam sentir o Teu amor, Senhor Jesus, através das atividades, do evangelismo, do trabalho que for feito aqui, Senhor, porque vai ser feito com muito amor e carinho, ó Pai, e que nós possamos, Senhor Jesus, estar de mãos dadas, Senhor Deus, para naquele dia trabalhar para Ti, ó Deus. Ó Pai, abençoa cada um de nós, ó Pai, abençoa as famílias que estão fora dos Teus caminhos, Senhor Jesus, aquelas que um dia estiveram aqui, ó Deus, aquelas que um dia, Senhor Jesus, estiveram aqui orando, cantando, muitas vezes até pregando, ó Deus. Derrama, Senhor Jesus, o Teu poder novamente sobre essas vidas, ó Pai, que elas possam também ser fortalecidas, ó Pai. Ó Pai, traz de volta, Senhor Jesus, aqueles que estão perdidos neste mundo, ó Deus. Que sabemos, Senhor Jesus, que o inimigo ele é sagaz, ó Pai, e ele tenta roubar, matar e destruir vidas, ó Deus, mas o Teu poder é maior, o Teu nome é maior sobre nossa vida, ó Pai, que nós, ó Pai, nunca possamos nos cansar, Senhor, de pedir por essas vidas, ó Pai, porque sabemos que o milagre ele vai chegar. O milagre vai acontecer no tempo certo, como foi lido aqui, porque tudo tem seu tempo, tudo tem o tempo de Deus. E este é o nosso desejo, que possa ser feita a Tua vontade, ó Pai, o Teu querer, mas no Teu tempo, ó Deus, no Teu tempo, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus, a cada dia a sermos dispostos a Ti, ó Deus, Te adorar, trabalhar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Jesus, pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque sem Ti nós não somos nada. Sem o Teu amor nós estamos perdidos, Senhor Deus. Ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, Te buscar a cada dia, Senhor Jesus. Que nós possamos estar rendidos a Ti, ó Pai. Que nós possamos ser sal e luz para a vida, Senhor Jesus, das pessoas que precisam, Senhor Jesus, Te conhecer. Muitas vezes deixamos de falar do Teu amor para aquele que está perto de nós, ó Pai, mas que Tu possa, Senhor Deus, através de nossa vida, ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, sempre falar do Teu amor, ó Pai, para aqueles que precisam, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Jesus, aquele que está assistindo, Senhor Jesus, a este culto, vai lá, Senhor, na vida dessa pessoa, ó Pai. Vai curando, libertando, suprindo todas as necessidades, ó Pai. Tira toda doença, toda enfermidade, Senhor Jesus. É o que nós já Te pedimos e Te agradecemos, porque nós cremos na vitória, ó Pai. Nós cremos no Teu poder e nós cremos na cura para estas pessoas, ó Pai. É o que nós já Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Convido o diácono Carlos para estar recolhendo os dízimos e as ofertas dessa noite, amém? Vamos louvar ao Senhor, o hino que fala Teu santo nome. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas
santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluias. Todas as coisas se rendem quando ouve a voz do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando e agradecendo a Deus, né, por este momento especial do culto e consagrarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas a Ele. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor, nesta comunhão, Senhor, em especial nesse momento, Deus, onde podemos, Senhor, trazer ao teu altar, Senhor, e depositar nossos dízimos e ofertas diante de Ti, Pai. Nós consagramos eles agora em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, estar aqui mais uma noite, né, à frente. E agora também o pastor vai estar com a ministração da palavra e que nós venhamos ter ouvidos atentos ao que o Senhor ainda continuará falando aos nossos corações, para que venhamos aprender mais da sua palavra. E vamos colocar, né, a vida do nosso irmão Cláudio nas nossas orações, para que Deus, né, venha estar abençoando esta carta, né, que ele está para receber com a resposta, que no nome de Jesus ele vai ter a vitória. E assim nós cremos em um Deus que pode todas as coisas, que é o juiz dos juízes, né? E o Senhor, ele vai dar essa vitória ao nosso irmão em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus por tudo, por Ele nos dar mais uma oportunidade de estar na sua casa. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Os dias são corridos, cansativos, mas o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, nos dá a oportunidade de estarmos aqui na sua casa para lhe render louvor e adoração. E eu quero também louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui neste lugar, por você que nos assiste, nossa irmã Claudete, nosso irmão Cláudio. Nós estamos orando pelos amados irmãos. E vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 115. Estaremos lendo a partir do verso 1. Nós começamos um estudo na quinta-feira passada, falando sobre Deus, sua existência pessoal e seus nomes divinos. E falamos um pouco desse Deus autoexistente, que Ele é, né, nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente
na hora da tribulação. E nós podemos aprender um pouco sobre isso, e hoje nós estaremos falando um pouco das suas qualidades pessoais, como também dos seus nomes, né? Como daremos início, né, em alguns nomes que é conhecido do Senhor. E vamos meditar aqui em Salmos 115, o verso 1 vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, e seus pés não andam, nem som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Aplica ela em nossos corações, nos dá sabedoria, entendimento. Que nossos corações estejam sensíveis para ouvir a tua voz. Que nós venhamos colocar a tua palavra em prática, Senhor, a cada dia. Que cada dia nós possamos estar confiantes em ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Continua abençoando, Pai, os teus filhos. Ministra os nossos corações. Perdoa minhas falhas e os meus erros, Senhor. Usa a minha instrumentalidade. Fala com a tua igreja, fala com aquele que nos assiste. Fala, Senhor, com cada um que nos escuta nesta noite. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, na quinta-feira passada nós passamos aqui um vídeo, rapidamente, um vídeo breve, onde ele explanou um pouco, né, da grandeza de Deus, deste Deus criador, onde ele está fora do sistema. Nós queremos passar ele novamente. Paula não teve a oportunidade, que ela não estava aqui quinta-feira, e ele é rápido esse vídeo. Eu vou pedir para o seu Carlos desligar mais uma vez ali as lâmpadas, só para a gente poder ter um entendimento maior do que a gente vem falando aqui nessas quintas-feiras. Quer uma prova da existência de Deus? Assiste esse vídeo. Você tem ideia quantas variáveis tem que acontecer para a vida na Terra ser permitida? Vou te passar algumas delas. Essa é a Lua, ela tem esse formato, pois ela protege a Terra contra detritos e asteroides, como se fosse um grande escudo rodando ao redor da Terra. A gravidade de Júpiter afasta a maior parte desses asteroides para longe da Terra, mas mesmo assim alguns ainda passam. Sem Júpiter, o mundo seria inabitável. O cinturão de Van Allen protege a Terra das tempestades solares. A radiação que circunda a Terra protege contra meteoros. Quando atravessam a atmosfera, eles se queimam e se desintegram completamente. Além disso, ela ocupa uma posição incrivelmente precisa no espaço. Uma variação de apenas 10% na distância entre o Sol seria suficiente para transformar nosso planeta em um forno abrasador. Se estivéssemos 1% mais distantes, enfrentaríamos um frio intenso, capaz de congelar tudo. Uma rotação mais rápida nos sujeitaria a ventos furiosos,
atingindo velocidades de 300 e 400 km por hora. Por outro lado, uma rotação mais lenta significaria a exposição prolongada ao Sol, levando a temperaturas extremas, de 60 a 80 graus durante o dia, e incrivelmente baixas, variando de menos 40 a menos 50 graus à noite. A temperatura do Sol é meticulosamente equilibrada para possibilitar a existência e a sustentação da vida na Terra. E a precisa rotação da Lua contribui para evitar a acumulação de água estagnada, enquanto estabiliza as leis terrestres, prevenindo que desequilíbrios que poderiam ocorrer com variações mínimas. Além disso, Júpiter desempenha um papel estratégico como escudo protetor contra asteroides, meteoritos e cometas, oferecendo uma bateria defensiva essencial. Se estivéssemos 1% mais próximo ao Sol, protegeria Vênus, 1% mais distante, protegeria Marte. E olha que incrível, essas são apenas algumas das características. Existem, na verdade, 122 características como essa que você assistiu, que possibilitam a vida na Terra. A chance de todas elas acontecerem é 1 sobre 10 elevado a 120. Existe um princípio chamado de princípio de Borel, onde qualquer coisa que seja 1 sobre 10 elevado a 50 é impossível de acontecer. Por mais que existam bilhões e bilhões de galáxias e estrelas e tudo mais, 1 elevado a 10 sobre 50 é impossível. Nós estamos falando em 1 sobre 1 elevado a 120. Então perceba como que isso por si só, matematicamente, prova para todos aqueles que não creem que existe uma inteligência, que as coisas não são por acaso, que existe Deus. Então está aí uma prova matemática e universal, caso você ainda precise de alguma. Segue e compartilha com aquela pessoa que precisa escutar isso. Amém. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós não precisamos mais de provas sobre a existência de Deus, né? Todos nós compreendemos e temos essa ciência, e a Bíblia fala, o salmista disse, o nécio, o louco disse no seu coração, não há Deus. Mas existem muitas evidências, né, desse Deus, que ele está fora desse sistema, ele é o Deus criador. Nós vimos inúmeras condições para que, se houvesse vida na Terra, que precisaria, né? Então não existe coincidência, existe Jesuicidência, né? Então nós entendemos que esse Deus, ele é o Deus criador, é o Deus que tem um controle de todas as coisas. Nós aprendemos na quinta-feira passada que tudo tinha acontecido desde o princípio, como ele criou, como ele formou, noite e dia, sol e lua, a Terra ela gira na mesma rotação, e esse é o único sistema que não falha. Todos os sistemas, não existe nenhum sistema criado pelo homem que seja 100%, né? Eles são falhos, eles precisam de manutenção, e uma hora ou outra ele quebra, mas as coisas que Deus faz, irmãos, elas são tremendas e elas são perfeitas, né? Eu trabalho ali na Compesa e existem os sistemas de bombeamento da empresa, e algumas pessoas muitas vezes nos reclamam, né? Muitas reclamações acerca da nossa empresa, porque faltou água, que não era para ter faltado água, mas não existe nenhum sistema 100%, não, porque as barragens estão cheias, mas não existe um sistema que seja 100%. Uma hora vai dar um problema em uma bomba, outra hora vai dar um problema numa rede, porque não existe nada 100%, a não ser as coisas que Deus ele fez, as coisas que ele criou, né? E até hoje nós vimos através do sistema solar, da lua, né, das estrelas, né, de todo o universo, da nossa vida, tudo ele fez perfeito. E quando nós passamos a compreender a grandeza de Deus, nós passamos a entender que ele é um Deus que controla as nossas vidas, que ele tem um controle de todas as coisas em suas mãos. E o salmista, quando ele escreve aqui no Salmo 115, ele chama a Israel, ele chama a Arão, ele chama toda a humanidade a confiar no Senhor, né? Ele diz que os deuses dos outros povos, eles tinham boca, mas não falam, tinham ouvidos, mas não veem, como ele diz aqui, né? Aqui no verso 3, aqui, nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, como nós vimos aqui através deste vídeo. Ele fez tudo conforme lhe agradou, e ele diz, olha, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, né? O homem, ele vai, através com as suas mãos, ele cria um Deus
conforme o seu entendimento. Só que o Deus que nós servimos, irmãos, ele não cabe no nosso intelecto. Ele não cabe, né, no nosso entendimento. Ele está fora do sistema. Ele que nos criou. Nós somos criatura. E assim como, né, o Senhor falou através de Jeremias, através dos profetas, dizendo que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Como pode o barro dizer para o oleiro, porque você me formou assim? Não, não tem como, irmãos. Porque foi Deus que nos formou, foi Ele que nos criou, Ele colocou cada um no seu devido tempo, Ele nos chamou justamente para esse tempo, Ele te chamou justamente para esse tempo, Ele nos, né, criou conforme a sua vontade. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Ele é um Deus criador, que Ele é um Deus que tem vontade, que Ele é um Deus que pensa, que Ele é a própria sabedoria, que Ele fez tudo conforme a sua vontade. E o salmista, ele continua dizendo, né, lá no Salmos aqui, no 5, ele vai dizer: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E ele diz que tornam-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então essas pessoas, irmãos, que começam a confiar em deuses que não existem, que é obra das suas mãos, do seu intelecto, né? O Senhor mesmo falou, quando através de Moisés ele trouxe os 10 mandamentos, ele disse: não, né, adorarás a outros deuses, né? Não farás para ti nenhuma coisa para adorares semelhante que esteja em cima nos céus ou na terra, porque eles podem ter até boca, eles podem ter até formato, mas não vai sair nenhum som, não vai ter nenhum efeito, amém, obrigado, irmã, que eles vinham fazer para trazer algum benefício para a sua vida, por mais que você coloque a sua confiança nele. E aí o salmista, ele convoca toda a terra, ele convoca a nação de Israel, quando ele diz lá no verso 9, Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. E aí ele continua: ó casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. E ele continua: confiam no Senhor. Aí ele vem para todos nós, para toda a humanidade. Os que o temem, o Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. E quando nós entendemos isso, irmãos, em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Nós estamos vivendo um tempo das doenças psicossomáticas, as doenças da mente. Porque muitas vezes nós começamos a colocar a nossa confiança em homens. Nós começamos a colocar as nossas confianças em nós mesmos, né? Nos nossos sistemas, no nosso dinheiro. E aí esse sistema, como eu falei aqui, eles falham, irmãos. A força do nosso braço, né? Às vezes nós estamos aí cheios de vigor, de saúde, e muitas vezes confiamos nisso e se achamos melhores do que os outros. Mas daqui a pouco aparece uma enfermidade, aquela riqueza que nós tínhamos, o dinheiro não pode comprar a saúde. E aí nós começamos a entender o quanto nós somos pequenos, mas quando nós passamos a confiar num Deus que Ele é poderoso, que Ele é amparo, que Ele é o nosso amparo, que Ele é o nosso escudo, nós passamos, irmãos, a lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Nós passamos a confiar neste Deus que Ele controla todo o universo, que Ele tem um controle de todas as coisas em suas mãos, e que Ele é um Deus pessoal também, que Ele, a Bíblia diz lá que Deus, Ele criou-nos conforme a sua imagem e semelhança, e não foi conforme nós, num sentido físico, porque nós aprendemos na quinta-feira passada que Deus, Ele é Espírito, e o Espírito, ele não tem boca, ele não tem olhos, ele não tem mãos, mas ele usa essa expressão na Bíblia para que nós compreendamos Ele, para que nós entendamos como Ele age,
E Deus, ele continua agindo, ele continua interferindo, ele continua criando, ele continua realizando o seu poder na terra, em nossas vidas. Assim como ele falou em relação a Josué, quando ele disse: dispõe-te, Josué, porque o meu servo Moisés é morto, e tu farás este povo passar, né, a terra prometida. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como ele foi com Moisés, ele foi com Josué. Assim como ele foi com Josué, ele é comigo e com você. Porque o nosso Deus, ele é atemporal. Paulo leu aqui, Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas o nosso Deus, ele é atemporal, ele é de geração a geração. Ele é o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? E o ômega, a última letra, né? Ômega e alfa. E aí ele se identifica ali, né, como o alfa e o ômega. Ele estava no começo, ele está no meio e ele está no fim. A própria história depois de Cristo. Então, o nosso Deus, ele é poderoso, irmãos. E ele é um Deus pessoal, e ele tem as suas qualidades. Ele pensa, ele sente, ele faz. Se você ver aí em Deuteronômio 7, e o versículo 6, ele comunica a sua vontade para com as nossas vidas, para com o ser humano. Ele deu os 10 mandamentos, ele falou com o ser humano, ele se revelou para o homem. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Ou seja, Deus escolheu um povo para, através desse povo, se identificar. É um Deus que ele tem vontade. É claro que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não ama mais um do que os outros, ele não ama mais o povo de Israel, mas ele decidiu escolher Israel para se revelar para o mundo, para falar com aquele povo, para dizer: olha, só existe um Deus, só existe eu sou o Senhor teu Deus, que tirei vocês da terra do Egito, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Deus, ele comunica a sua vontade, ele diz: olha, eu quero levar vocês para uma terra que mana leite e mel, eu quero dar a vocês vida e vida com abundância. É um Deus que se comunica, é um Deus que se relaciona conosco. É um Deus que ele é todo poderoso e o que ele quer fazer, ele faz e nada impede, irmãos. Ninguém pode impedir a vontade de Deus. Agindo eu, ele diz, quem impedirá? Quando Deus, ele quer, né, fazer algo nas nossas vidas, numa nação, quando ele quer fazer algo, né, no mundo como ele faz, ele nada impede, irmãos. Ele tem um domínio de todas as coisas, ele tem um domínio, né, quando foram lançados aqueles homens na fornalha de fogo ardente, o rei, quando ele olha para dentro ali, que ele vê os homens passeando no fogo. Quem é que tem o domínio do fogo, irmãos? O homem, ele descobriu o fogo, né? Mas Deus que deu inteligência ao homem. Mas se o homem colocar a mão no fogo, ele se queima, né? Algumas pessoas dizem aí: não, Deus, ele é uma energia. Deus não é uma energia, né? Mas ele tem as suas leis conforme a energia tem. A energia, ela é boa, mas se nós tocarmos nela, né, nós vemos que não é tão bom assim, no sentido que nós vamos se ferir. Então ela tem as suas leis. Mas o nosso Deus, ele é um ser pensante, ele é um ser pessoal, ele tem vontade, ele se ira. Se você ver lá em Salmos 7:11, vai dizer: Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Ele se ira, irmãos. Ele se alegra. A palavra do Senhor nos diz que ele se alegra com o seu povo, que ele sente prazer, né, com os seus justos, com o louvor de um coração sincero, que ele procura os verdadeiros adoradores que adoram a ele em espírito e em verdade, que ele manifesta a sua glória, o seu poder na vida dos seus. E então ele é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona com o homem, que ele tem vontade, que ele pensa, que ele sente, que ele faz, né?
E esse Deus de personalidade, né, se ele não tivesse esta personalidade, ele nunca nos teria criado, irmãos. Ele era incapaz de criar pessoas com personalidades como nós temos. Quando nós vamos analisar quem somos, o ser humano em si, não tinha como isso nascer do acaso, né? Cada órgão que está dentro de nós tem um propósito, né? Quando nós mesmos começamos a analisar quem somos dentro de nós passamos a compreender que existe um Deus pensante, um Deus que colocou todas as coisas no devido lugar, que foi cada coisa pensada, né? Cada coisa projetada. E a Bíblia, ela vai nos instruindo acerca disso, e nós aprendemos, irmãos, que a Bíblia, ela não é, né, um livro que ela tem um propósito de falar sobre a existência de Deus, como Deus nasceu, né? E nós aprendemos na quinta-feira passada que até a gente falar que Deus existe está errado, porque dá um entendimento de que ele passou a existir. Não, Deus ele é de geração em geração, ele é autoexistente. E aí, irmãos, quando nós falamos sobre os nomes, Deus ele se revela também através dos seus nomes na Bíblia. Ele se declara, né, a importância e o significado dos nomes de Deus. Na Bíblia, né, o nome frequentemente indicava o caráter e função de uma pessoa. Quando nós vamos aprender sobre, né, os nomes, as nomenclaturas que tinha na Bíblia, principalmente ali no Velho Testamento, quando a gente olha para Jacó, a Bíblia diz que o nome dele foi mudado para Israel. E Jacó significava suplantador, falava do caráter dele, né? E foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus, aquele que luta com os homens, né? E ele, assim também como foi no caso de Pedro também, que era Simão, o Senhor chama ele e muda o seu nome, não te chamarás mais Simão, mas serás Pedro, que quer dizer pedra, né? Se você vê lá em João 1,42, ou seja, homem de pedra, e nós sabemos quem era Pedro, como era o seu caráter. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, Deus ele tinha uma relação muito grande com a questão da identidade, com a questão do nome em si. E cada nome, irmãos, tinha um entendimento, uma identidade que falava um pouco sobre o caráter dele. E até hoje, eu tenho isso em mim, nos nossos filhos, procuramos colocar nomes que refletem, né, a vontade de Deus nos nossos filhos, e é muito importante isso, né? Isso vai me lembrar de Daniel, porque até quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegaram ali na Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi mudar o nome deles, porque o nome de Daniel significava Deus é meu juiz. E todas as vezes que Nabucodonosor chamava o nome de Daniel ali, ele estava glorificando o nome do Senhor. E aí ele botou para Beltesazar, né? Ele troca e ele muda ali a identidade, né? Então o nosso nome também fala na nossa identidade e de quem nós estamos glorificando, servindo. Então é importante nós termos esse entendimento até na questão dos nossos filhos, quando nós vamos colocar os nomes, né? Então Deus, irmãos, ele se identifica com vários nomes ali na Bíblia que falam um pouco do que ele é, do seu caráter, da função, do que ele significa para nós, né? Então, o nome de Deus é de origem divina e que incorporam facetas de si mesmo. Cada um manifesta os aspectos do caráter e poder de Deus, né? Um dos primeiros nomes conhecidos no Velho Testamento foi Jeová, né? Até hoje, nós temos até aí, né, uma religião que é as Testemunhas de Jeová, e eles declaram, né, acerca desse nome, reconhecem esse único nome, muitos deles, né? Mas Jeová ele é considerado o nome mais sagrado pelos judeus, né, porque ele significa aquele que ele é autoexistente. E a gente aprendeu sobre isso na quinta-feira passada, que ele se declara como eu sou, né? Quando Moisés ele vai
até Faraó e ele pergunta a Deus, porque o Senhor disse: olha, Moisés, eu estou te chamando para você libertar o povo, você vai ser enviado a Faraó e você vai dizer que eu estou mandando ele liberar o povo do Egito. E aí Moisés, que tinha uma intimidade tremenda com Deus, Deus se revela para Moisés numa sarça ardente, e ele pergunta: Senhor, mas eu vou falar o que para Faraó? Quem foi que mandou eu ir até ele? Ele diga apenas que eu sou o que sou. E Jeová tem esse entendimento desse Deus que ele é, que ele é autoexistente. Lá que em Êxodo 3,14, aqui no livro de Êxodo 14, ele vai falar justamente isso: eu sou o que sou. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, Deus, irmãos, ele não precisa se justificar para o ser humano. Ele não precisa, de ajuda. Ele não precisa de defensor. Assim como quando Samuel, ele é solicitado um rei para Israel, e ele se entristece, e o Senhor falou para ele: Samuel, você não precisa se entristecer não, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Dá a ele o rei que eles querem. Agora, diga a eles como é que esse rei vai ser. Ele vai escravizar os seus filhos, e as consequências virão. E até hoje, irmãos, nós somos escravizados pelos presidentes que são levantados, pelos reis da terra. Não estou falando só do Brasil não, de toda a terra. Continuamos pagando impostos sobre impostos e tantas coisas, irmãos. E vivemos num mundo escravizados porque muitas vezes o ser humano escolheu tirar o reinado de Deus da sua vida, para se deixar ser reinar, para se deixar ser cuidado por alguém. Mas bom é, irmãos, quando nós deixamos Ele reinar em nossos corações, quando nós confiamos nele, quando a nossa vida está sobre o direcionamento deste Rei, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que este é o eu sou, que Ele é aquilo que eu e você precisamos, Ele é tudo o que nós precisamos. Ele mesmo se identifica em Cristo Jesus. Então, esse nome, esse nome Jeová, ele só aparece ali no Velho Testamento, mas ele aparece no Novo em Cristo Jesus. Se você ver lá em João 8,58, Evangelho de João 8,58, e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, esse eu sou que era Jeová, o Jeová chamado ali no passado, ele se revela em Jesus no Novo Testamento. E quando Jesus ele vem, ele começa a se revelar, este eu sou, em tudo que um ser humano ele precisa. Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É neste Deus que existe vida em si. É esse Deus que ele não tem sombra de variação. E Jesus, quando ele fala que antes de Abraão, porque estavam questionando ele, veja, Jesus, irmãos, ele vem num tempo muito distante de Abraão, e os judeus não reconheceram ele como Messias. E eles disseram: não tem nem 30 anos, mas viste Abraão. E ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. A Bíblia diz que ele estava no princípio de todas as coisas. Ele estava ali na formação de todas as coisas, ele estava criando também. A Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E esse nome Jeová, ele se revela no Filho, em Cristo, no Novo Testamento. E quando nós começamos a entender isso e compreender isso, irmãos, que ele é tudo o que nós precisamos, que nós dependemos dele, que ele é esse eu sou para nós,
E nós, quando passamos a entender, né, e meditar nas nossas limitações, naquilo que nós não podemos fazer, Ele pode, que Ele é Senhor, e que se nós não começarmos a colocar as nossas vidas neste Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas, nós começaremos, irmãos, a adoecer, como este mundo tem adoecido. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que as doenças hoje de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, isso não quer dizer que a pessoa religiosa, ela não possa, a pessoa que crê em Deus não possa ter. Mas sabemos que quando nós passamos a confiar neste Deus, quando nós começamos a botar todos os nossos medos, todas as nossas preocupações e lançar sobre Ele, nós temos, com certeza, a probabilidade de menos ter essas doenças. Porque o nosso coração vai estar firmado nele. As nossas preocupações, a minha e a sua preocupação vai estar nesse Deus que não falha. Nesse Deus que Ele tem um controle das nossas vidas. Que quando a nossa fé está firmada nele, né, neste eu sou, quando Jesus se identifica que Ele é que Ele é o pão para as nossas vidas, que Ele é alimento para as nossas almas. Que Ele diz, olha, sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, nada poderemos fazer, irmãos. E por que muitas vezes nós perdemos a paz por coisas mínimas? Porque muitas vezes nós murmuramos. Às vezes acordamos pela manhã já reclamando. Senhor, por que assim? Por que está acontecendo isso? Como se Deus, irmãos, não tivesse no controle das coisas. Quando o Senhor, Ele tira a nação de Israel da terra do Egito, que Ele diz, olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O Senhor provou por A mais B que Ele estava com aquela nação. Todos os milagres que Ele fez ali antes de o povo sair com Faraó, Ele abriu o mar vermelho, Ele, né, mandou todas aquelas pestes ali, enquanto o Faraó não liberava o povo. O Senhor fez grandes milagres no deserto, enquanto o povo estava no deserto. A Bíblia diz que as suas sandálias, as suas vestes não envelheciam. Eles passaram 40 anos, irmãos, no deserto. Tinha coluna de fogo, tinha uma nuvem, tinha maná do céu, tinha água saindo da rocha. O Senhor, Ele foi cuidando daquela nação nos mínimos detalhes. Só que sabemos que deserto, irmãos, é deserto. Que ia ter algumas limitações, ia ter algumas dificuldades que o ser humano, que o corpo humano sente, mas não ia faltar Deus, não ia faltar a presença de Deus. E o Senhor estava dizendo, olha, conduz o meu povo, só que o povo murmurava. O povo já reclamava, e muitas vezes é característica de nós, irmãos, ser humano, porque quando nós passamos a deixar de confiar no Deus que nós servimos, nós começamos a reclamar, nós começamos a questionar, nós começamos a murmurar contra o Senhor, mas Ele é na minha e na sua vida. Ele é Senhor. Ele está dizendo, eu sou o que sou. E o que o Senhor é para mim e para você? O que o Senhor é para as nossas vidas no tempo presente? Porque as preocupações tiram a nossa paz. E eu falo, irmãos, por mim, e eu entendo que todos nós, muitas vezes como seres humanos, nós sentimos o medo, nós sentimos a força do vento, entendemos muitas vezes a duvidar, a ficarmos preocupados, a achar que vai perecer, que vai afundar na tempestade. Mas como foi lido aqui, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas nas nossas vidas. Há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. Há tempo de rir, há tempo de chorar. E o Senhor está sob o controle de todas essas coisas. O Senhor, Ele não perde o controle da minha e da sua vida. Quando chega o tempo que Deus, Ele quer exercer a sua vontade,
em nossas vidas, Ele faz. Quem lembra de José? Um homem íntegro, um homem fiel ao Senhor. E ele passou por todas aquelas coisas, e a gente não vê, irmãos, quando nós vamos ler a história de José, a gente não vê José reclamando. A gente não vê na Bíblia José indagando a Deus. Até o copeiro, não foi o copeiro que ele revelou o sonho, que foi o que ficou vivo, foi o copeiro, não foi? Sempre eu me esqueço se foi o copeiro ou o padeiro, mas acho que foi o copeiro. Foi o copeiro, não foi? E ele, quando foi lá para Faraó, a Bíblia diz que ele se esqueceu de José, porque José disse: olha, quando tu chegar lá, lembra de mim, para que eu possa sair daqui da prisão. Ele estava preso, e a Bíblia diz que ele chegou lá e esqueceu de José. Mas era Deus que estava no controle de todas as coisas, irmãos. Que até isso Deus permitiu que ele esquecesse de José, mas Deus não se esquece de nós. Porque o Senhor, ele sabia que ainda não era o tempo de José chegar perante Faraó. E às vezes, irmãos, nós queremos adiantar as coisas, Às vezes nós queremos pegar atalhos. Às vezes a gente quer ensinar a Deus como Ele deve trabalhar. Às vezes a gente quer dizer a Deus como Ele deve agir. E aí às vezes a gente quer se adiantar para as coisas. Mas se não aconteceu, é porque Deus ainda não permitiu. Mas quando Ele quiser, vai acontecer. E quando Ele fizer, irmãos, é bem feito. As coisas de Deus são duradouras. As coisas de Deus, irmãos, quando Ele faz, Ele não faz sem propósito, não. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Tudo, quando Deus, Ele, na vida dos seus, tem um propósito. O salmista disse que nós não somos como uma folha seca, não. Lançada ao chão, que o vento leva de um lado para o outro, não. Os ímpios que são assim, que não andam na vontade do Senhor, mas aqueles que é servo do Senhor, ele anda sobre o direcionamento de Deus. Ele anda sobre o controle desse Deus, que a Bíblia diz que nem dorme, nem tosqueneja. Aleluia. Que no tempo certo Ele diz: eu vou colocar José como governador. Ele vai passar por muitas coisas, mas eu estou preparando algo para ele lá na frente, que está sobre o meu controle. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E se nós não crermos neste Senhor, irmãos, que nós servimos, nada nós poderemos fazer. Nós vamos morrer com doenças, com tantas coisas aí, com preocupações, porque nós deixamos de acreditar. Se você ver aí em João 8, no mesmo Evangelho de João 8, 24, veja, Jesus, ele fala isso: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Se nós não cremos neste Senhor, as pessoas aí estão crendo em vários deuses. Eles têm a liberdade de crer nos deuses que eles quiserem. Eles podem criar na sua imaginação o que eles quiserem. Deus, ele deu o livre-arbítrio para isso. Mas eles vão morrer nos seus delitos e pecados. Mas aquele que crê no Senhor não morre, irmãos. Jesus disse para Marta: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Se creres, tu verás a glória de Deus. E ela disse: não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ainda ela não estava compreendendo ali. E isso não deixa de não ser também que aquele que serve ao Senhor, irmãos, ele tem vida eterna. Ele está sobre o domínio de Deus. Eu já falei isso aqui quando minha mãe ela faleceu. Deus, ele falou tremendamente ao meu coração, um dia antes de minha mãe falecer. E ele disse que lá no Evangelho de João, no capítulo 10, ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém. Ninguém pode tirar do domínio de Deus as nossas vidas, a sua vida, amém? Então o nome Jeová significa eu sou. Ele é autoexistente, ele é. O nome Deus, quando a gente fala a nomenclatura Deus, ele é traduzido por Elohim, ou Elohim, que também ele é traduzido no português para Senhor. Nós chamamos Senhor
este Deus. E esse significado do nome dele, que é a forma que se aplica para Deus, que descreve um Deus que tem grande poder e fortaleza, né? Gênesis 1:1, ele vai declarar esse Deus criador que tem poder, que ele fala e as coisas acontecem. E no início criou Deus céus e terra. Deus, ele dá um entendimento deste Deus criador, este Deus poderoso, esse Deus que tem um controle sobre as nossas vidas, esse Deus que com uma palavra, uma única palavra, ele muda todo um cenário, ele muda o coração de alguém, ele acessa, irmãos, as regiões que nós não podemos acessar, né? Que ele criou todo este universo, ele, né, tem todo o poder, e ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Veja lá em Deuteronômio 10:17. Deuteronômio 10:17. Nós falamos sobre Jeová, estamos falando da nomenclatura do nome Deus agora, que é Elohim, Senhor. Deuteronômio 10:17 vai dizer: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Esse é o Deus todo-poderoso, ele é grande, poderoso e temível. As pessoas temem e tremem diante dele. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos tempos que Deus ele trará juízo sobre essa terra, né? Quando o Senhor ele já tiver levado a sua igreja e que ele acertará contas aqui nesta terra, a Bíblia diz que quando Deus ele falar e o juízo que ele vai trazer aqui nessa terra, que as pessoas se esconderão nas cavernas, que eles pedirão para si a morte, e eles ficarão atemorizados, porque esse Deus é tremendo. Quando nós, irmãos, a Bíblia diz que a voz dele é voz de muitas águas, que ele fala como voz de trovão, né? E às vezes nós aqui em Garanhuns encontramos alguns trovões que a gente se encolhe todinho. Imagine quando Deus, irmãos, ele derramar da sua ira sobre esta terra. Mas esse mesmo Deus que se ira, mas ele também é um Deus de amor. Ele é um Deus que fala aos nossos corações de forma branda, que nos consola, que enxuga as nossas lágrimas, que ele é um Deus poderoso e temível, mas também ele é um Deus que ele vai lá no contrito de coração, que ele vai para aquele com humilde de coração, para com aquele que é sensível à sua voz, assim como ele falou com Samuel. E Samuel ele ouviu a voz do Senhor. Então esse Deus, ele é um Deus, irmãos, que ele é poderoso. E o significado do seu nome traz, né, de Deus, traz esse significado, essa compreensão de um Deus que é todo poderoso. Então o Deus que você serve, o Deus que eu e você servimos, ele é um Deus poderoso, ele é poderoso na minha e na sua vida. Ele é poderoso, irmãos, nas nossas vidas. Então nós não devemos temer o que pode fazer o homem. Jesus ele falou: não temei o que mata o corpo, mas temei aquele que pode matar a alma e lançar ela no inferno. E o nosso temor deve estar sobre este Senhor que tem todo o poder, esse Deus que tem um controle de todas as coisas. Quando Jesus ele vem e ele chega os guardas para prendê-lo, para ele ser crucificado, Pedro ele tira a espada, né, e corta a orelha do soldado de Malco. E o Senhor disse: guarda a tua espada, Pedro. Você acha que eu não poderia clamar ao meu pai aqui, ele não mandaria aqui uma milícia de anjos? A gente tem visto o que tem acontecido aí no Rio de Janeiro, né? A gente tem visto o que tem acontecido no Brasil, irmãos. E se Deus ele der uma ordem de uma palavra dele, ele pode mudar todo o cenário do Brasil. Ele tem poder, irmãos, para mudar todo o cenário de uma nação. E muitas vezes ele disse para a nação de Israel: nessa luta vocês não vão pelejar não, fica só quieta aí, observai. E tem momentos que Deus diz: vocês vão pelejar, como ele falou com Gideão, né?
Se você vê aí em Gênesis 35:11, esse Elohim, que quer dizer Senhor, esse Deus, ele é aquele que fala, está feito. Quando ele fala, irmão, está feito. Vai dizer, e disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, reis procederão dos teus lombos. Deus estava falando isso para Abraão. Abraão estava dizendo, eu não tenho filhos, mas Deus está dizendo, vai sair, né, nações de ti, Abraão. Multidões sairão de ti. Agora imagine falando para alguém que já estava com a idade avançada, para alguém que estava, né, já sem perspectiva de ter filhos, Sara estéril. E aí na cabeça de Abraão, irmãos, era muito difícil de entender isso, mas quando Deus fala, está feito. E quando Ele fala, acontece. E saiu nações de Abraão. Até hoje nós somos conhecidos, irmãos, como filhos de Abraão. Abraão como pai na fé. Aleluia. E o que Deus falou se cumpriu porque Ele é poderoso. Né? Lá em Romanos 4:17, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, foi ele falando sobre Abraão. Veja o que ele diz. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que é esse Deus Todo-Poderoso, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Deus pega as coisas que não existem e faz existir, irmãos. Ele faz existir. Ele cria situações. Ele para aqueles problemas que muitas vezes nós estamos, muitas vezes embaraçados com tantos problemas, Ele com uma só palavra Ele muda. Porque Ele é o Deus que faz. E a importância desse nome, nome de Deus em nossas vidas. Quando nós clamamos este nome, né? Esse nome Elohim sugere que Deus é um só. E vimos que Jeová significa a sua autoexistência. Elohim, que é Deus, sua onipotência, o seu poder. Né? Lá em Deuteronômio 32:39, para terminarmos. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Deus, Ele é fiel na minha e na sua vida. Deus, Ele é poderoso na minha e na sua vida. E agindo Deus, irmãos, quem impedirá? Que você confie no Senhor. Você que me assiste, você confie no Senhor, que Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da nossa casa. Fica de pé. Nós vimos aqui no início pelo vídeo desse Deus que tem um domínio de todas as coisas. Sou o Todo-Poderoso que abre caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pôde contemplar. Eu sou a mão misteriosa que se escreveu na parede, Menetekel e Parsi. Eu sou o que sou, o Deus Criador. Recebe esta palavra. Talvez você que estava preocupado por alguma coisa, ou tem perdido o seu sono, não tem conseguido dormir, mas o teu Deus, Ele é Deus poderoso. Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Forte como um trovão. Sou aquele que livrei a Daniel na cova dos leões. Entenda esta palavra. Sou aquele que pego o vaso quebrado e faço um vaso novo em minhas mãos. Sou a coluna de fogo que guiei o meu povo lá no deserto. Eu sou o Deus Criador. Deus forte e poderoso, eu sou general de guerra. Eu sou
todo poderoso. Eu sou tremendo na guerra. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Eu sou general de guerra. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão. Mas as águas estão a se agitar. Entenda essa letra. Medita na letra do louvor. Mas as águas estão a se agitar. E o varão do movimento está neste lugar. Mergulhe nessas águas que você vai ver. O varão do movimento vai abençoar você. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. Mergulhe nessas águas que você vai ver. O varão do movimento Deus, ele é poderoso. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. A ordem pra marchar. A ordem pra marchar. Era Deus dizendo para Moisés. Era o Senhor dizendo para aquele povo. É a ordem que o Senhor está dando para mim e para você nesta noite. Para você confiar no Deus que você serve. Continue firme. Aleluia. Confia no Senhor. Aleluia. É a ordem do Senhor para as nossas vidas. Marcha a igreja do Senhor. Marcha, pastor. Marcha a igreja do Senhor. É pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. E não pra recuar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. Essa é a ordem do Senhor para as nossas vidas. E que nós possamos estar firmados nesta palavra. Aleluia. Ó Deus. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Aleluia. Ele vai encher. Encher o vaso de fogo. Se você bater, Deus, ele vai abrir. Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai Aleluia. se abrir. Se você Não existe nada impossível para o Senhor. encher o vaso de fogo. Não existe nada difícil para o Senhor. Recebe poder. Desemborca o vaso pra você encher. Vaso Aleluia. recebe poder. Que nós possamos, irmãos, cada dia Se você pedir, Ele se vai deixar dar. Se você ser bater, usados por esse Deus. se você descer, Que você possa receber nesta noite esta palavra. Que cada um de nós possamos sair daqui nesta noite mais firmes. Aleluia. Mais confiantes neste Deus que nós servimos. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira em nome de Jesus. Recebe vitória da parte do Senhor. Que você esteja confiante nesta palavra. Aleluia. Receba aí a bandeira da vitória. Amém? Que nós possamos sair daqui, irmãos, confiantes nesta palavra. No Deus que nós servimos. Que já deu certo. Para qual o Senhor Ele te chamou. Né? Todos os planos dele se cumprirão na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesta noite. A você que nos assistiu também. Foi um prazer tê-lo. Que Deus abençoe a todos. Vamos agradecer o Senhor por esta noite. Por tudo que Ele ministrou aos nossos corações. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Pai. Ó Deus, que nós possamos ser mais confiantes em Ti. No Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. O Elohim, o Senhor dos Senhores, o Jeová, o Deus Criador, que cria todas as coisas, que é autoexistente, ó Pai, que não existe sombra de variação, que todo o domínio está sobre a Tua mão. Assim o Senhor está na minha vida, na minha família, na vida de cada família aqui representada, Senhor, daqueles que nos assistem. Ó Senhor, que o Senhor está sobre o controle de todas as coisas. O Senhor tem um controle do juiz, do médico, Senhor. O Senhor tem um controle, Senhor, do universo. Ó Pai, o Senhor tem o controle de
tudo que existe, Pai, porque nenhuma folha da árvore cai, Senhor, sem a Tua permissão. Assim as nossas vidas em Tuas mãos, e que nós possamos descansar em Ti nesta noite, que nós possamos sair daqui com esta palavra em nossos corações, e confiantes, Pai, que Tu és Senhor em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal, nos dá a noite reparadora de sono, Pai, e que domingo estejamos aqui conforme a Tua vontade para adorar o Teu nome. Fica conosco, são essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.